Bem, boa noite. Boa noite, Elô. Tudo bem. Seja bem-vindo aqui. Foi pego no pulo, né? Pô, eu nem sei como é que funciona isso. Eu não sou muito conhecedor de redes sociais. Meu celular deve estar um pouquinho sem bateria. E eu queria dar uns. Mas vamos falar rapidinho aqui, Luiz. Eu já apresentei você para eles. Li aqui a sua descrição na capa do livro. E elas estão super empolgadas que você é fã de Agatha Christie, de Pedro Bandeira e tudo mais. Usei isso como Ah, eu dei uma referência. saidinha e não ouvi a sua apresentação, desculpa. Mas você falou isso, então foi. Falei só coisas boas. E já mostrei aqui os dois livros. Tá? O e-book Ah, tá grátis para eles poderem ler. sim. Foi. Tá aí? Tá. O e- o Sim, tá e-book ele grátis. Tá, o link tá lá, né, no Instagram do né? Obsessivos.oficial. Tá, depois eu mando para eles aqui de novo, deixo nos stories para quem tiver interesse em começar e conhecer essa história. A gente queria saber como que é, primeiro, ser escritor no Brasil e segundo, escritor de livros eróticos. E de onde veio a inspiração para escrevê-los? Eu acho que ser escritor no Brasil é a mesma coisa para erótico, para é, é, de, de contos, de romances normais, qualquer tipo. Eu acho que tem todo um acesso meio restrito. Eu sinto muito isso. É, eu já procurei editoras, procurei alguns locais, porque eu não sei se já contei essa história. Aliás, é a primeira vez que estou falando com você. Estou nervoso. É, eu não sou. Eu comecei, eu fiz esse livro por um acidente, né? Comecei esse livro por um acidente. Então, eu nunca trabalhei na área de literatura, né? De escritor, né? Sou arquiteto. Então, comecei a escrever e falei, peraí, eu vou começar a ver como é que é essa área, né, editorial, como é que funciona, né? Eu já construí prédios, nada como publicar um livro, eu chego lá, nossa, é mais difícil que construir um prédio, né? Muito Mais mais difícil. difícil. É, sim, eu acho que o acesso é muito restrito e o autor, o escritor, ele precisa ter paciência, dinheiro e muita sola no pé para ouvir muito não, não de editoras, não da família, não dos amigos, não de leitores. E enfrentar a crítica também é outra coisa também que pode tirar um pouco do pé do escritor no começo, pelo menos para mim, no começo eu ouvi muita crítica, mas eu sabia que eu ia ouvir, então já me preparei para isso, então continuei escrevendo. Mas no Brasil, eu achei muito restrito, eu ainda não consegui ainda um acesso, já bati na porta de lojas de livro, sabe aquelas, não sei se já viu em shopping, tem aquelas bancas de livro que vendem, Ah, sei. né, assim no corredor, já fui lá tentar deixar meu livro, não podem. Eu, cara, onde é que eu deixo meu livro? Eu não sei como é que faz. Mas eu vou aí a cada passo, eu vou apresentando, agradeço muito a ajuda sua de me ajudar aí em apresentar meu livro. Eu acho que o escritor ele tem que ter mais essas parcerias, pelo menos quem não conhece muito bem o mercado, ter mais essas parcerias que surgiu na sorte que eu tive conhecer você e outros críticos, né, de autores nacionais, bem naquele book tour, né, que foi realmente que eu sou um bom acesso para as minhas obras, né. Mas depois ficou muito difícil, muito difícil. Acho que eu estou falando demais. É o book tour com Oi? outros. A gente podia repetir o book tour com outras pessoas Então, que. eu tento, eu não sei o que está acontecendo com a internet. Eu me lembro que eu comecei fazendo um blog. É, você também já tem ainda um blog, né? De quando Já eu ainda tive, já visito lá, parei. isso, eu visito lá. E o blog era um acesso bem mais fácil antigamente. Eu escrevia alguma coisa e
as visitas eram frequentes. Hoje eu não sei, há uma restrição de acessos, eu não sei como é que logaritmos que existem na internet. O blog ficou praticamente sem acesso nenhum. Sim. Morreu. É, mas era estranho, porque sempre tinha acesso. Então eu tentei fazer um outro book tour, mas não teve inscritos, né? Mas eu tenho vontade, claro. Eu acho que o escritor iniciante, ele tem que gastar mesmo. Inclusive, para quem tiver aí presente, aí você pode sortear aqui mais dois aqui, tá? Pode? Ai, beleza. Ai, minha gente, vai ter sorteio. É, Eu vou deixar esses para e sortear no perfil, pode ser? Que daí o com uma pessoal já mão é conhece. difícil. Pode sortear. Quem participar aí, viu? Tá, pode deixar. Do Clube do Livro. Ah, sim, pode ser. Para quem não sabe, o Book Tour é como se fosse um livro viajante. Então, eu recebi primeiro, por exemplo, recebi primeiro o livro, eu leio, faço a resenha. No outro mês eu mando para outra pessoa, sei lá, eu mandei para uma pessoa lá no Ceará. E daí ela leu, também fez a resenha. Foi uma coisa bem bacana, a gente trocou ideia sobre o livro. É, É como se fosse um isso, clube viajante. foi, Acontecia muito, agora pararam com essa ideia, mas quem tiver interesse. você é do Paraná, né? Acho que Tô. tinha outra também do Paraná, acho que tinha duas do Rio Grande do Sul, alguma coisa assim. E uma no Ceará, realmente, né? E ele É, do viajou. Nordeste. Viajou bastante. Luiz, tem uma pergunta aqui que a gente estava Já? falando. Tem uma pergunta aqui da Track Books. A gente estava fazendo uma reflexão sobre palavras de baixo escalão que escritores usam em livros eróticos, que é mais comum em livros eróticos, e É. quanto isso às vezes causa estranhamento, né, no leitor e tudo mais, mas ela falou assim: vale a reflexão sobre até que ponto essas palavras de baixo escalão são importantes na construção do livro erótico. Até que ponto você Olha, acha suficiente? eu me lembro, eu fiz um vídeo, eu fiz um canal de obsessivos, né, no YouTube, e eu comecei com um vídeo, que inclusive foi um vídeo ao vivo no YouTube, no Facebook, sobre essas coisas, né? Mas o que que eu digo? Depois eu deixo o link com você. É, é inevitável, porque eu, quando eu resolvi escrever, eu tentei procurar ser mais realista possível. Não realista, realista da vida, como é viver. Você está aqui, por exemplo, meu filho está crescendo. Outro dia ele falou uma palavra, mas existem mesmo. Então, saber colocar no lugar, dentro de um contexto, vamos dizer assim, causa menos impacto para o leitor. Eu penso nisso. Então, por exemplo, tem personagem que tem uma característica mais socialmente educada, então não vai combinar aquela palavra. Mas tem outros personagens que são mais impulsivos e vão utilizar termos pesados. Isso eu estou dizendo na fala dos personagens. Na narração, eu costumo, porque assim, vamos dizer, nas cenas eróticas, né? Tem gente que já se impacta até com o nome científico do órgão genital, né? Então já fica, aí não dá para evitar. Só que em uma cena erótica, os órgãos genitais eles repetem 3 ou 4 vezes na página. Então eu não posso usar o mesmo, o mesmo termo dentro do mesmo parágrafo. Então eu acabo colocando sinônimos e acaba sendo um dos sinônimos sendo um pouco mais pesado, vamos dizer assim, do que o original, né? Então, se a pessoa não está acostumada a usar esses termos socialmente, ela vai se impactar porque não tem jeito. Relação sexual é uma situação não comum, né? Você não está toda hora fazendo, encontrando, ou vendo. Então, quando você lê, você vai ver coisas que você não costuma ouvir mesmo. Uhum. A Isabelle também te mandou outra pergunta. Ela queria saber como que você faz quando fica sem criatividade para escrever, se tem algo que você faz para ajudar. Bem, no momento, eu estou tentando escrever meu terceiro livro. E eu estou passando. Eu já te contei, né, que vai Já tô acontecer na década de esperando. 80. Isso. E no momento eu estou travado. Eu tô bem travado.
porque eu gosto muito de pesquisar e eu tenho medo que quando eu começo a escrever, o negócio se perdeu e está indo para um lado que não queria. Então eu travo, começo a pesquisar tudo de novo. No momento eu estou lendo, relendo, muitas coisas que eu levantei, eu imprimo, leio, revejo alguns vídeos, para encontrar o que estava faltando e que me fez travar. Eu geralmente, quando eu começo uma história, eu já tenho começo, meio e fim. Então, nesse livro eu já tenho começo, meio e fim. Sim, sim. Mas aí, para escrever, é muito mais detalhe em cima disso. Então, eu não sei se você já viu minha forma de escrever. Eu gosto de colocar detalhes, informações de locais, informações temporâneas, e quando isso não sai, quando é só uma. Eu não gosto de colocar só diálogos, ou colocar só cenas eróticas. Eu Né? tento colocar conteúdo. Então, quando eu vejo que o conteúdo não está preenchendo, né, o contexto, eu travo. No momento eu estou travado. Então eu costumo, quando acontece isso comigo, eu costumo pesquisar muito, ler mais. Eu costumo, quando você me fala assim, você está lendo que livro? Uma vez você perguntou aqui no seu ao vivo. Eu não costumo ler livro quando estou escrevendo para não atrapalhar, é, isso me influenciar na história, mas eu leio mais históricos e bibliografias. Mas E você tem algum que serviu como referência para você, além da Agatha Christie, assim, que você possa citar? não, eu gosto desses personagens meio novelescos, assim, né? Não, no sentido que envolve muitos personagens. Não sei como você já leu, você vê que eu não gosto de trabalhar com personagens, os dois principais. Eu gosto de trabalhar com vários personagens. Então, quando eu Game of leio o Thrones Agatha, aqui. pois é, Só não morre o quando, vizinho. quando eu leio Agatha Christie, lógico que foca dentro do personagem principal que está investigando, né? Mas tem muitas personalidades, ele fica analisando personalidades. Então, eu gosto de livros que eu não seja uma linha só, mas eu consiga ver todos os personagens. E a Agatha Christie tem muito disso. Eu coloquei lá no começo João Carlos Marinho, é, Pedro Pedro Bandeira, né? Bandeira. Pedro Bandeira, esses que influenciaram mais a minha juventude. Mas Série na Vagalume. Série Vagalume, né, que tem o Marcos Rey, né, influenciou bastante, Mas depois eu li vários livros de muitos autores, não gostava, por exemplo, focar num autor só. Por exemplo, esse agora que está no sucesso agora, Dan Brown. Não li todos, eu li um ou outro, eu li dois só, o Da Vinci e esse último agora, Origem, né? Acho que é uma coisa assim. E até porque tem um pouco de arquitetura lá, né? Tá falando de um arquiteto espanhol lá. A Aline Então tá aqui. Oi? Tem uma menina que tá aqui que eu conheço, a Aline, ela gosta muito de Dan Brown. Conheci ela lendo esse livro do Então, Dan Brown. então. Não, eu gosto também. Agora, dos livros, então, eles não é que eles me influenciam, o autor me influencia muito. O que me influencia é o enredo mesmo que me prende. É isso que me prende. O estilo da escrita também, né? Eu respeito muito. Eu me lembro que quando eu comecei a ler livros mais sérios, foi a época que o Paulo Coelho começou a fazer sucesso. Amo, Paulo. E então, só que o Paulo Coelho sofreu no começo, quando ele veio aquele. Acho que o primeiro foi Brida, né? O primeiro foi Brida? Sim. Over Ou 8 foi do Cid Moreira. Não, aquele. Esqueci o nome do outro livro que ele fez, de um rapaz, o Alquimista, não lembro o nome do livro agora. Diário do Mas Mago. eu sei que. Diário do Mago, isso. É desses dois, né? Não sei qual foi o primeiro que saiu. Mas eu li o Diário do Mago, né? É, é, não, eu li um outro, As Valquírias. Li primeiro As Valquírias, porque, nossa, bateram muito nele em cima de Brida e Diário do Mago. Falaram que era ruim, eu estava vendo as críticas do começo, eu era jovem. Nossa, que esse cara deve escrever mal, mas, pô, mas a história será que não é boa? Não tem ninguém.
tira alguma coisa lá. Então, aquilo me influenciou muito. E quando eu li As Valquírias, realmente, assim, foi um livro difícil de ler, mas eu gostei porque ele posiciona numa situação bem diferente dos livros que eu costumava ler. Você já leu As Valquírias? Conhece esse livro? Não? Que ele passa, eu acho que é o próprio autor, Paulo Coelho, ele passa por um momento de, de inconformismo na vida dele. Ele fala assim, eu cheguei num ponto que não está me levando para canto nenhum. Aí o mestre dele fala assim, você tem que encontrar a Valquíria, né? Uma Valquíria, coisa assim. E ele vai para o deserto dos Estados Unidos e lá ele tem as suas respostas lá, né? Então, assim, o livro não me trouxe muito, assim, mas me tirou aquela versão que você tem que rotular um autor. Você tem que ler de cabeça aberta. Então, eu gosto de ler com a cabeça aberta. Exceto, como é que é o nome esse de sucesso erótico agora? 50 Tons. Esse eu não consegui ler, porque é voltado para o público feminino. Então eu não consegui muito ler, mas eu respeito. Eu só não consegui ler porque é muito para o feminino. A gente citou ele aqui no momento da nossa conversa, porque no livro que nós lemos nesse mês agora, a autora trouxe uma personagem feminina muito mais forte, né? E o que não é muito apresentada nos romances eróticos, tipo 50 Tons, né? Que o homem é o que manda ali, que manja de tudo, e a mulher fica sempre em segundo plano. Então a gente estava falando sobre ele nesse sentido. Então, eu respeito. Eu achei um livro interessante, né? Mas eu não consegui. Não consegui um ponto que eu não conseguia mais ler, porque começou a exaltar muito o homem. Eu falei, nossa, eu não quero isso no meu livro, né? Apesar que eu comecei a escrever antes dos 50, aliás, eu não sei qual foi que saiu primeiro, mas eu comecei a escrever antes dos 50 Tons ser sucesso aqui, né? Depois que eu vi, falei, já tem um livro erótico fazendo sucesso, deixa eu ver. Então, né, não era aquilo que eu queria. Quando eu escrevia, o personagem feminino tem mesmo peso dos personagens masculinos. Você viu no meu livro. Eles têm os mesmos pesos, não tem. Um passa a perna no outro, o outro dá na mesma situação. Agora, vai ter o personagem forte masculino pode cair na bobeira, cair na bobeira de uma mulher pode. Uma mulher forte pode cair na bobeira de um homem. Isso é normal da vida, mas eu não coloco isso como característica principal. Outra coisa que a gente queria te perguntar, você estudou bastante, né, sobre religião, sobre misticismo, talvez, mitologia, para escrever Obsessivos. O que você viu assim de mais surpreendente? O que você conseguiu trazer desses estudos para o livro? De onde veio essa ideia da seita? Foi bem construída. Parabéns. Obrigado. Na verdade, eu sempre gostei de esoterismo. Não sou praticante de nada. Eu sou batizado na Igreja Católica, não pratico tanto quanto eu deveria. Ultimamente eu venho brigando um pouquinho com o homem lá de cima, né? Porque não sei se eu te contei, né? Foi nos dois olhos, né? Então, alguns meses atrás eu não estaria te vendo agora, né? Então eu falei, pô, você está fazendo isso comigo, né? Mas é que é castigo. Mas eu não pratico e eu gostava muito de esoterismo. Eu acho engraçado ser uma coisa de um Deus só, um dogma, aquelas coisas todas. E eu sempre, desde pequeno, eu sempre li bastante sobre todas as religiões. Uma coisa que me impressionou logo de cara, quando eu era pequeno, foi a cultura grega, né? A religião, né? Grega, os Zeus, os Olímpicos, né? Os deuses gregos, aquela coisa toda, aquela história, era muito fascinante para mim. Eu lia um deus, me levava a outro, me levava um semideus, me levava uma aventura, inclusive meu filho chama Ícaro, de tanto que isso me influenciou. E eu vi que isso era lá antigamente, mas antigamente tinha outras religiões, até o alquimista me impressionava também. Os alquimistas me impressionavam, os celtas me impressionavam, eu lia muito sobre isso, lia bastante. Sempre quando acontece alguma coisa assim interessante que eu encontro, eu leio, eu pego livros, eu ouço, já fui em algumas palestras, mas não para
para entrar, mas só para entrar na religião, mas para conhecer. E isso sempre, e aí, essa religião, na verdade, para responder a sua pergunta, é um pouco de cada uma, Uhum. praticamente. Se você for ver, eu tiro um pouquinho do espiritismo, um pouquinho dos alquimistas, um pouquinho dos, do tântrico, né, dos hindus, um monte de coisa. Eu converso com pessoas que leem e falam assim, ah, mas isso bate com a minha religião, ah, mas isso bate com a minha, isso bate com a... Ah, pô, que legal, então eu não fui... Desculpa que cortou aqui, mas pode continuar dizendo. Eu pensei, eu pensei que tinha sido a bateria aqui. E não, então, as pessoas que espíritas encontram alguma coisa, os tântricos encontram alguma coisa. Eu me lembro que no primeiro livro eu coloquei alguma coisa celta também. Inclusive eu estou retornando, eu não sei se você se lembra que as personagens, as femininas guerreiras, elas usam uma espada, né? E eu coloquei lá de onde vinha a espada, e eu vou tratar da origem das espadas delas nesse livro agora, né? Vou mostrar por que que eu citei, porque eu coloquei Avalon, não sei se você se lembra dessa, eu coloquei esse nome, Avalon, naquela história, falei, pô, ficou perdido, eu tenho que retomar isso, não deu para retomar no segundo livro, mas dá para colocar agora no terceiro. E eu estou estudando muito isso da druidas, estou estudando muito isso, inclusive vai se passar um pouco na Inglaterra também, para retomar essa origem aí. Então eu gosto muito de religiosidade no sentido geral, e eu ponho um pouco de cada. Eu achei super interessante o jeito que você construiu a seita. Assim, eu nunca imaginaria, né? Algo do tipo. Foi algo que me surpreendeu na leitura. Uma coisa assim, igual eu disse na minha descrição, algo que eu nunca li, nunca vi em nenhum livro. Então, realmente parabéns. E procure não deixar nenhuma ponta solta, que a gente sofre demais com isso. Eu gostaria sim que à medida que os leitores forem conhecendo meu livro, eles vão começar a perguntar algumas coisas. Que vocês, caso leiam, né, o livro está de graça em e-book para baixar lá no Instagram, né? Não nesse aqui, que esse aqui é o meu perfil pessoal, né? Mas o perfil do Obsessivos, isso, os dois e-books estão para baixar, né? Então, de graça, completos e de graça. Então, à medida que forem lendo e encontrar alguma coisa para xingar, ou para agradecer, ou para elogiar, ou para colocar alguma coisa que gostaria de ver, pode escrever. Aliás, o escritor iniciante, ele necessita disso, ele precisa desse contato mesmo. Sim. E a crítica vindo boa ou ruim é algo válido ainda. Claro. Eu aceito dos dois lados, isso faz parte, sim. Luiz, aí o pessoal diz que vai ajudar a divulgar, que vai sim, tem bastante Que excessivos, e te desejou todo legal. sucesso. Queria que você deixasse um recado final aqui para eles. Eu também queria agradecer Tá. vocês que ficaram até o final. Obrigado. Eu não tenho como. Essa frase você já deve ter lido umas 200 vezes, né? Não tenho como agradecer você pelo que você tem feito pelos meus livros, Elô. Obrigada. Eu acho muito legal esse. Eu costumo ser bem reservado, assim, porque eu acho que o autor insistir muito, leia meu livro, eu acho que perde um pouquinho da força que ele deveria ganhar. Faz parte, algumas vezes eu faço isso, mas insistir muito, eu não costumo fazer isso. Eu acho que isso tem que vir naturalmente, tanto que já está há 7 anos, espero que um dia naturalmente seja mais difundido. Mas eu espero que venha assim naturalmente, e eu sei que você é uma grande força para que isso esteja acontecendo. E eu estou vendo aqui todo sucesso, Luiz. Obrigado. Eu só não consigo enxergar direito porque eu perdi um pouquinho na visão, mas eu não consigo ver seu nome. Mas eu agradeço bem o espaço aí que você me deu, e eu estou sempre aí. Eu puder colaborar também com você, Lô, eu sei que você é uma batalhadora, você teve seu blog bem aberto para nós, e eu só tenho a agradecer mesmo.
E eu peço a todos que leem, eu, eu tenho poucos leitores, mas eu me dedico muito a vocês. Sabe? Verdade. Se eu tenho, se eu tenho 20 leitores, eu tenho os. Para mim, são os 20 melhores do mundo, os melhores. Para mim é um best-seller quando os 20 leem para mim. E eu estou me dedicando muito a escrever esse terceiro. Apesar que ainda tenho tempo, Tem, pode falar. porque eu escrevi o terceiro livro, eu te contei, né? Que é um livro sobre tentações. Só que ainda está passando por uma revisão ainda. Mas o livro de história, o terceiro livro de história, eu estou trabalhando nele agora, que quero que tenha a mesma impressão para o leitor que lê os outros dois, ter o mesmo nível de leitura para encontrar nesse terceiro. Ó, Agradeço eu muito falei aí. aqui para eles, desculpa se eu falei na ordem errada, mas eu recomendei começar por esse. Você Não, recomenda também? sim, esse foi o primeiro livro que eu escrevi, né? Ele tem 400 páginas agora, a Elo leu 50 a mais, né? Mas esse só tem Nada mais. 400, foi revivida. E depois, para o pessoal, pessoal muito que leu, eles pediram para falar, por que você não fala da religião? Eu falei, mas é um romance, eu estou colocando o caso de amor dos dois. Aí eu falei, não, então vou escrever um livro sobre a religião, como se vai se tratar a religião. Só que eu escrevi esse livro, ele se passa antes do primeiro livro, ele só tem 140 páginas. Se passa antes A da história. Iniciação de Ágata, ele é um livro, é confuso, viu, gente? Esse livro eu escrevi depois do primeiro, mas ele se passa antes. Isso. Tá? Então, é interessante. Eu acho que você comentou bem, eu procurei fazer isso. Você pode ler tanto um quanto o outro, que um não interfere o outro, um complementa, independente da ordem, né? Uhum. Mas se for ler na ordem cronológica, a primeira é a Iniciação de Ágata e depois a revelação final. Isso. Mas para ter a sensação, assim, como o autor é, é, criou, é dentro dessa ordem que você colocou aí. Uhum. Eu acho que aqui despertaria bem a curiosidade de querer saber Sim, mais, né? Como que é essa religião, como que exatamente. funciona. Daí você ir para Sim, uma coisa mais teórica, que é a iniciação de Ágata. No fim, não exatamente. importa que a história passou antes, né? É o que a gente chama aqui de spin-off, né? Uma história que se passa antes da história principal. Uma história que passa antes, com novos personagens e alguns que se intercalam. Isso. E você vai retomar esse personagem, não tem só um spoilerzinho no Ah, terceiro? tá. Então, esse livro, ele se passa, na maioria da história, vai se passar antes dos outros dois, Ai, meu porque Deus. vai passar na década de 80, Uhum. tá? Mas ele começa no final da revelação final. Ele Hum. começa no final. Quando acaba a revelação final, o personagem está lá vendo o que está acontecendo e ele fala assim, pronto. Aí ele vai ter um flashback, vai contar toda a história no começo, porque é a história sobre a origem da Irmandade, a Hum. Irmandade brasileira, né? Na Nossa. Irmandade, tem várias Irmandades. A Irmandade Azul. Então, ele vai voltar no tempo, porque foi um acerto de contas o que aconteceu na revelação final, foi um acerto de contas que vai ser explicado nesse terceiro livro, que também vai ser um livro rápido, vai ser tipo um spin-off, Uhum. mas vai ser um livro de 100 e poucas páginas, para então eu entrar finalmente na continuação dos personagens principais da revelação final. Que aí vai ser um livro de 400 para lá. Ansioso já pra ler esse livro. É, como se fosse para Escreva escrever. logo. Então, gente, ó, o Luiz deixou aqui pra gente 2 exemplares, é isso, né? Eu costumo enviar Já daqui, segue né? aí. Então, isso. Aqui tem o Revelação Final, ainda está no plástico aqui. E aqui Uhum. tem Iniciação de Ágata, tá? Eu vou enviar os dois. A Revelação Final tem uma participação muito especial da Elo aqui. Da, no, Recadinho. isso. E vou sortear esses dois pro mesmo, né? Pro mesmo. Aí você escolhe. Você quer sortear, presentear dois leitores? Pede para eles escolherem aí. Ou se não, cada um leva um leva os dois, ou os dois levam. Uhum. Ou, Eu acho melhor mesmo uma pessoa, né? Ficar com os dois, pra já ter a continuidade. sim, 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 sim. Vamos sortear agora, Então, eu. então, pra aproveitar?
Fica Com à vontade. negocinho. É eu que mando, eu tenho, eu que envio daqui. Então, beleza, gente. Vou sortear aqui com uma mão só. É, com uma mão só, a Vamos outra ver. tá cansando. Deixa eu tocar a mão aqui, pronto. Boa sorte aí. Pera aí que eu peguei dois. Peraí que eu vou ver o nome aqui. Isabelle. Isabelle. Obrigado, Isabelle, Pelo elogio, né? pela mensagem. É, sim. Quem ganhou o livro foi a Glória Araújo. Sou parente. É, Glória Rayane Araújo. patrocinado, ó, marmelada, marmelada. É marmelada. É isso aí, do jeito que a gente combinou, Araújo. Parabéns, Glória. Depois eu passo o contato pra você, tá? Isso, pede o Vai nessa endereço, da tudo, e Glória. eu envio daqui uma embalagem bem especial e alguma surpresa se aparecer, eu ponho. Beleza. Obrigada, Luiz, mais uma vez, por ter participado, ter aceitado Agradeço. assim de supetão. Foi, foi. Mas está Eu que sempre agradeço. aberto aqui, com certeza, o meu blog, meu perfil, né, no Instagram, para sua presença, para divulgar os seus livros. Que eu divulgo o que eu gosto, realmente. Se eu gostei, se você está aqui Que hoje é bom, porque eu gostei. que bom, que bom. Só posso fazer um pedido? Claro, Quem baixar, nem disse se você pode. Posso fazer um pedido? pode.